gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já chegou no seu autoconhecimento? Acha que isso é possível ou impossível? Pois é, hoje nós estamos aqui com a Daniele Pérez, que é terapeuta ortomolecular e vai contar um pouquinho mais pra gente sobre toda essa questão. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Prazer imenso ter você aqui com a gente, viu? Prazer é meu. Me diz uma coisa, por que é tão importante o autoconhecimento? Forte, né? Essa é uma pergunta muito ampla, Kelly, porque assim, resumindo, quando a gente se conhece, quando a gente se ama, quando a gente se aceita, tudo melhora. Parece tão simples, né? É básico, mas não é simples. É fácil, mas complicado ao mesmo tempo, porque nós somos a junção de muitas histórias, né? Nós somos o resultado de todas elas. Então, é simples, mas não é. É simples, mas não é. Mas me diz uma coisa, como que a gente começa fazendo essa autoanálise, né? Porque eu não sei você, mas isso vem mais com a maturidade? Ou você consegue já desde sempre fazer uma autoanálise, se autoconhecer e tentar trabalhar o autoconhecimento dentro de você? Como é que funciona essa questão? Dá pra fazer em todas as idades, lembrando que cada fase a gente tem uma visão de vida, né? E o autoconhecimento, ele se baseia na sua visão, na sua vivência. Então, eu sempre uso o meu exemplo, né? Aos 20, aos 30, aos 40, a gente tem visões diferentes sobre o mesmo assunto. Então, o seu conhecimento, ele muda, o seu autoconhecimento, sua percepção muda de acordo com cada fase que você vive. É claro que quando a gente é mais novo, tudo é muito fácil, né? Tudo é muito... E quando a gente envelhece um pouquinho, a gente muda essa percepção, os valores que a gente tem. Então, a maioria das pessoas que me procuram é acima dos 30. Ah, é? A então, maioria. É por isso que eu sempre assimilo um pouco com essa questão da maturidade, porque parece que esse autoconhecimento, ele começa a despertar nas pessoas, né? Quando já elas atingem uma certa maturidade. Isso. Então é a partir dos 30? A maioria a partir dos 30. Eu tenho clientes mais novos, né? Depende muito da vivência que você tem, depende do que você busca. Depende das suas próprias experiências. Por exemplo, digamos uma pessoa que já nasceu com alguma doença. Então ela tem uma percepção, um valor de vida diferente, né? Uma pessoa que sempre teve tudo muito fácil, ela só vai ter essa percepção de que ela precisa evoluir depois de uma certa maturidade. Então depende muito, é muito individual. Eu não consigo generalizar. O que eu posso te dizer é que autoconhecimento liberta. E como esse autoconhecimento pode assim, interferir e melhorar a nossa saúde? É muito importante para a saúde, né? Muito. Na verdade, o seu conhecimento, a sua mente, as suas emoções, elas estão intimamente ligadas com o corpo. Por exemplo, quando a gente passa um nervoso no trabalho, geralmente a gente tem uma dor de estômago, uma dor de cabeça. Por quê? Porque a sua mente, as suas emoções, elas dão um comando para o corpo. A gente funciona em vibração, né? A gente tem comandos elétricos dentro do corpo que funcionam com estímulos elétricos que funcionam em frequência e em vibração. Quando eu tenho uma emoção, eu mudo a minha frequência. Isso muda meu funcionamento físico, que me dá um sintoma. Pode ser um sintoma passageiro, pode ser uma doença. Depende do que você quer dizer para você mesmo. Então, se conhecer, se olhar, vai mudar e refletir na sua saúde. Nossa, olha, são muitas etapas aí, né, para você chegar nesse autoconhecimento. E por que é tão importante, por exemplo, a pessoa que está aí trabalhando o autoconhecimento, conhecer também, buscar lá os traumas e as emoções do passado, né? O trauma, ele é a base de tudo. Todo mundo tem trauma. Ele tem o trauma dele e ele tem o trauma da família que ele herdou. Sim. A gente tem pesquisas hoje no campo da epigenética que fala sobre informações que você tem dentro do DNA emocionais. Então, por exemplo, uma família que sofreu na guerra, passou muita fome, então ele tem uma informação de escassez de alimento. Essa família, muito provavelmente, ela vai
vai ter compulsão alimentar depois de algumas gerações, até a obesidade mórbida. Por quê? Porque existe um trauma lá atrás que trouxe essa informação de que pode faltar alimento. E aí as gerações inconscientemente acabam descontando tudo em alimento. Então isso é estudado muito hoje no âmbito da epigenética, né? Então conhecer os nossos próprios traumas nos faz mudar a chavinha. Quando eu tô no inconsciente, eu não consigo falar, eu vou comer ou não vou comer. O meu corpo reage. Quando eu trago esse trauma pro consciente, eu escolho se eu quero comer ou não quero comer. Entende? É um trabalho, assim, árduo, né? Um trabalho diário. De todo dia. Isso. De todo dia, né? E quais são os cuidados, assim, que você indica para o dia a dia, né? Para esse trabalho completo, né? Do autoconhecimento, de você não prejudicar aí o seu... Porque a gente se maltrata bastante, né? Se sabota o tempo inteiro. Se sabota o tempo inteiro, você fica ali querendo agradar todo mundo, você fica ali tentando, né, resolver todos os problemas em um dia só, né? Quais são as dicas para o dia a dia? No geral, para o dia a dia, o que eu recomendo é se respeite, se permita. Então, agora na pandemia, né, a gente sofreu muitas agressões, por assim dizer, de ligar uma televisão, de você perder um ente querido, de você próprio ficar doente, muitos medos. E isso gerou uma cobrança muito grande em si. Então, o que eu recomendo pós-pandemia é se permita coisas leves. Se permita descansar, se permita dormir, se presenteie, se permita comer um doce gostoso. Claro que eu não tô falando aqui para todo mundo desembestar e sair comendo né? e dormir e nunca mais trabalhar. Não, eu tô dizendo para se permitir recompensas, porque a gente passou, né? A gente tá aqui. Então a gente precisa olhar pra gente com esse carinho, se amar, se cuidar. Sem neura, sem aquela coisa de, olha, isso, é assim, tem que ser sabe? assim, se cobrando, né? Se cobrando a questão da aceitação que você falou, eu preciso que as pessoas me achem boazinha, eu preciso ser aceita, eu preciso... Não, as pessoas vão gostar de mim e tem gente que não vai gostar também e tá tudo bem, né? Eu só preciso me aceitar, eu, olhar pra mim e aí o outro é só o outro. Né? Então, hoje, pós-pandemia, generalizando, o que eu falo muito se ame, se olhe, se respeita seus limites. Quem teve, né, o problema de saúde mesmo, tem limitações, respeita isso. Olha para si, se cuida e depois, depois. E os sinais do corpo, né? Que a gente tem que ficar atento também. Porque uma dor de cabeça não é só uma dor de cabeça. Uma dor de estômago após um ato de estresse não é só uma dor de estômago, né? A gente tem que ficar atento aos sinais e cuidar também, né? Sim. O corpo, Kelly, ele fala com a gente o tempo inteiro. Inteiro. Fala, né? Às vezes ele grita e a gente não percebe. Não percebe. E aí, como funciona a lógica desse idioma? É assim, ó. Eu falo uma palavra, você não entendeu, eu vou falar uma frase. Você não entendeu, eu vou falar uma história. Você não entendeu, eu vou gritar. Você não entendeu, peraí, vamos ver quem é que manda. É mais ou menos assim. Entendi. Então a gente passou um nervoso, tive uma dor de estômago. Aí eu não dei atenção. Aí o estômago fala assim, opa, ela não prestou atenção que ela não tá engolindo a coisa. Peraí, aí eu travo a digestão. Aí eu fico empanturrada, tá? Eu tomo sei lá, alguma coisa para ajudar na digestão. Aí o corpo fala assim, ela ainda não entendeu que ela não tá digerindo isso. Peraí, aí eu dou uma gastrite, aí eu dou uma úlcera, aí eu, entendeu? Porque uma hora você vai ter que parar para olhar. E é essa hora que você vai entender por que ele tá lá. Se você não entender, ele vai piorar. E aí o corpo, ele te dá esses recados. Quando você para e você fala assim, é essa situação, eu não digeri, então eu vou digerir, vou trabalhar, vou sentir, vou mudar. Aí o corpo fala assim, agora foi. Aí ele libera. Sabe o que eu acho que deve acontecer muito com o pessoal de casa, por exemplo? Tem uma dor de estômago, vai lá e toma um remedinho. Aí no dia seguinte tem outra dor de estômago, vai lá e toma outro remedinho. E aí não se atenta ao sinal. Não. Quando o corpo vier, já vem gritando, né? Já. Eu tenho muitos pacientes que falam assim, lidar com dor de estômago é normal. Eu desde quando eu me entendo por gente, eu tenho dor de estômago. Aí eu falo assim, normal não é natural. É normal pra você porque você tá acostumado. Mas isso não é natural. Não, como é que você se acostuma com uma dor diária? Mas acostuma.
Muita gente acostuma. Até porque hoje, na medicina tradicional, a gente tem a questão de remediar sintoma, de não ir na causa. E aí você vai... Eu brinco muito assim, ó, que o problema maior é o envelhecimento, porque existem coisas que se tornam normais no envelhecimento, que não é natural do ser humano, mas se torna normal. E aí todo mundo tem, então... Tá tudo bem, tudo né? bem. Aí você pega uma pessoa que tem dor no joelho. Mas todo mundo tem. Uma dor nas costas. Mas todo mundo tem. E aí quando você vai ver, essas costas viram um sério problema de coluna, o seu joelho incha e dá um monte de coisa, infiltração e tal. Mas peraí, por que isso aconteceu? Né? Lógico, eu não tô aqui desmerecendo a medicina tradicional, gente, pelo amor de Deus, você sair de casa, é pra ir no médico, tá? Por favor, né? Por Só favor, estamos né? encontrando outros meios também de ajudar. Mas eu vou ao médico e descubro o que eu tenho. A pergunta que eu sempre faço pro meu paciente é: por que isso apareceu aí? O que será? Por que será? Eu tenho uma gastrite, por que ela tá ali? Eu tenho uma enxaqueca crônica, por que ela apareceu aí? Esse porquê é o que eu vou trabalhar. E aí, conta pra gente como é que funciona, né? Como que você faz esse trabalho ortomolecular? Tem todo um pré, um durante e um pós, né? Tem. No meu trabalho, o que eu faço? Eu proponho mudanças muito rápidas. E a minha ideia é que você se entenda e que chega uma hora que você não precisa de mim mais. Você já vai pra vida, você vai se entender, porque você vai ter suas experiências até... A gente só para de ter experiência quando morre, né? É verdade. Então eu preciso aprender a lidar com isso. Qual é o meu foco? É fazer você se olhar e se conhecer. E aí, dentro desse procedimento, a gente também vai ter o equilíbrio do corpo. Afinal de contas, o corpo está falando. E eu preciso devolver para ele condições. Aí é onde entra o ortomolecular. Então, há uma falta de vitamina, uma deficiência, ou uma alimentação diferenciada, ou até um frequencial com a informação correta do corpo, aí eu vou entrar com esses suplementos para dar base para o seu corpo reagir às suas mudanças emocionais. E aí a gente trata a psicossomática também, com o intuito de você se conhecer, se amar e se cuidar sem neura, sem precisar de mim. Que legal, se respeitar, né? Ficar atento aos sinais, né? Porque a gente só apaga fogos, né? A gente tem uma doencinha aqui, um probleminha ali, uma dorzinha aqui. É remédio para apagar fogo, não trata, não sabe de onde veio, por que tá ali, né? Olha, o autoconhecimento, eu acho que realmente é um nível máximo, assim, de plenitude da vida. Porque quando você se autoconhece, não deixa mais as pessoas fazerem com você o que quiserem, consegue saber os melhores caminhos, como lidar e tal, eu acho que é libertador, não é? É libertador. A gente tem a opção de escolha, né? E a escolha liberta. Parece tão difícil. Parece tão difícil você conseguir se autoconhecer, você conseguir se libertar. É muito simples, Kelly, é muito simples. Eu tenho um paciente que chega com essa ideia de que é tudo muito difícil. Aí 2, 3 sessões depois vira assim e fala: Dani, mas é tão simples. É muito simples, muito mais do que imagina. Nós somos condicionados, né, desde criança, não de propósito, mas porque a nossa cultura mesmo, tudo na gente cobra muito. E aí, quando a gente olha e fala: não, peraí, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso se torna muito simples. Não é um processo fácil. Por exemplo, chegar no consultório e falar assim: plim, virou, milagre, tô melhor. Tá tudo certo. Não é assim. Eu preciso acessar, eu preciso trazer para o consciente, eu preciso mudar e, mais do que tudo, eu preciso sentir diferente. Quando eu mudo aqui, aí a coisa muda. Então é simples, mas é muito profundo e é muito pessoal. Eu não tenho como generalizar aqui e falar: olha, você em um mês, e você aí de casa com 2 sessões, tá resolvido. Em uma sessão basta você ouvir uma coisinha. Não, cada um é cada um. Às vezes uma coisa faz sentido para você e para o outro não. E ele tá num momento diferente da vida e eu preciso respeitar isso também. Entendi. Né? E me diz uma coisa,
você faz quantas sessões? Como que funciona a questão das sessões lá? Geralmente eu peço 6 sessões iniciais. São Por quê? semanais? Semanais. Por quê? A primeira sessão a gente vai fazer uma análise de todo o seu funcionamento. Então eu uso a biorressonância ou a análise corporal quando é online, porque eu preciso entender como seu corpo está funcionando. E aí funcionando fisicamente. Rim, estômago, fígado, intestino, funcionamento. Né? Eu olho os exames que os médicos pedem, porque o laboratorial também me ajuda. E aí a gente vai olhar se você precisa de alguma coisa imediata. Então, essa primeira sessão é importante para isso. Eu preciso repor colágeno, eu preciso repor vitamina, eu preciso... Porque eu não posso colocar nutrição demais. Eu tenho que colocar o ideal para o meu corpo. E aí, esse é o primeiro trabalho que a gente faz. Depois a gente entra com as técnicas da psicossomática, que vai englobar o autoconhecimento. Na última sessão, a gente refaz a análise para você ver o quanto o seu corpo mudou. O quanto ele melhorou. Como que faz essa questão da psicossomática? A psicossomática, ela engloba muitas técnicas. E aí é onde eu falo que é pessoal e personalizado, né? Então a gente vai usar terapia comportamental, vai conversar, vai usar PNL, vai usar exercícios, vai usar autopercepção. É todo um trabalho em conjunto com o paciente para que ele olhe para si. E aí passa a se conhecer. E eu não posso fazer a mesma coisa com você e com outro, com outro. Cada caso é um caso. E as vitaminas, por exemplo, como é que funciona? Você pede exames lá ou é o laboratório que... Como é que faz? Alguns sim, outros não. Outros não têm necessidade, outros eu olho o funcionamento, né? Então, por exemplo, acima dos 40 anos, toda mulher precisa de colágeno. Colágeno, né? A gente tem que mergulhar num pote de colágeno e não sai nunca mais. Mas existe o tipo 1 e o tipo 2. Então, eu também olho isso. Como que tá as suas articulações? Como que tá... O tipo 1 é o hidrolisado? Os dois são hidrolisados, só que o tipo 1 ele serve para uma coisa e o tipo 2 para outra. Então o tipo 2 ele geralmente age na parte de articulações, cartilagens, parte óssea. O tipo 2, no geral, ele faz isso. O tipo 1 ele vai para pele, cabelo, unhas, né? E esse é o tipo 1. Só que todos eles trabalham com gordura, metabolismo de gordura, medula. Então eu dou uma olhada nisso também, né? Mas, no geral, acima de 40 anos, a mulher precisa repor. Porque para de produzir, né? É interessante a gente saber, né, que a gente precisa, antes da gente sair tomando, né, os colágenos aí da vida que a gente vê vendendo, é importante a gente fazer uma análise, né, um exame para ver realmente qual que é a sua deficiência, né? A gente sabe que para de produzir, mas às vezes você precisa do tipo 1, né, ao invés do 2, é importante saber, né? Não só é importante, Kelly, como assim, ó, meu corpo, ele perde a informação de produção. Então, para a gente visualizar, eu produzia 100%, acima dos 40 anos eu vou produzir 70% ou menos. Acima dos 50 anos eu vou produzir 30% ou menos. Então, eu perco a capacidade de produção. É como se o meu corpo ele esquecesse como produz. Ele diminui a quantidade. Então, aí eu vou e tomo colágeno. Aí você aí de casa vai e compra o colágeno lá, sei lá de qual marca, e toma. Quando ele entra no corpo, ele não entra como colágeno. Eu tomo colágeno, o meu processo digestório ele vai quebrar isso em aminoácidos e peptídeos, que é o ingrediente do colágeno. Só que esse ingrediente ele serve para todas as outras proteínas. Aí o meu corpo fala assim, oba, eu brinco como uma receita de bolo. Eu como bolo, aí o meu corpo separa o ovo, a manteiga, a farinha, o açúcar. Aí o corpo fala assim, oba, tem ovo, vamos fazer um omelete. Mas e o bolo? Não, o bolo não é importante. E olha, eu tenho leite, oba, vamos fazer uma coalhada. Aí ele usa os ingredientes para outras coisas. E no final fala assim, poxa, agora vamos fazer o bolo. Mas tá faltando ovo, tá faltando açúcar. Eu já usei. Aí o corpo produz só o que dá. Então não é só tomar o colágeno, mas eu preciso trabalhar a informação frequencial do meu corpo, como quem diz assim, ó, eu dou os ingredientes e falo, aqui tá a receita. Se você não fizer isso aqui, eu vou te cobrar. E a gente consegue colocar essa informação frequencial no corpo. Então, eu tenho que dar ferramenta para o meu corpo trabalhar. Se ele já não trabalha normalmente, eu dou a ferramenta para ele fazer. E para finalizar aqui, quais são as dicas que você daria para autocuidado?
autocuidado com a pessoa ali? Olha, eu dou dicas muito básicas de autocuidado, mas no geral, assim, que eu posso recomendar para quem está assistindo se permita descansar, se permita ter um sono de qualidade, se permita recompensas, cuide da sua saúde, da sua alimentação, sabe? Cuide da sua imunidade, hoje a gente precisa muito, né? E olhe sempre para você. Você precisa ser a pessoa mais importante da sua vida, porque sem você não existe vida. Então você tem que ser, não o marido, não o filho, não, né? Não, é você. Então olhe para você assim, com esse carinho, com esse amor, você já vai se cuidar. Às vezes, num banho de presença, sabe? Eu pego muito caso de mães que falam, ai, já tem 3 anos que eu não tomo um banho de meia hora. Tranquila. Então vai, se permita fazer isso. Isso é autocuidado. A gente olha muito, Kelly, assim, skincare, não sei o quê. É um tipo de autocuidado. Mas e o meu cuidado interno? Então eu vou lá, eu relaxo, eu medito, eu deixo... Não desperdicem água, por favor. Mas assim, eu descarrego ali, né? Aí eu me permito sair diferente. Isso é um autocuidado. Principalmente fazer coisas que você gosta, né? É importante você se permitir. Às vezes na correria do dia a dia, ai, não vou fazer porque não dá tempo, hoje não deu. Gente, reserve um tempinho, igual ela estava conversando aqui com a gente, nos bastidores, ela falou que teve um dia que ela teve um problema com a rinite, porque estava fazendo umas fotos. E aí, no outro dia, ela falou, hoje eu vou me permitir descansar. E simplesmente descansou. Não é descansar e ficar fazendo um monte de coisa em casa, é realmente descansar. Agora, Exatamente. por favor, deixe os seus contatos para quem quiser passar lá no seu consultório, né? Fazer um tratamento com você, uma avaliação, para quem quiser conhecer, por favor. O meu Instagram, Daniele Pérez Terapeuta, e o telefone WhatsApp 11 97600 4902. Eu só trabalho com horário agendado, pra gente poder bater um papo, te conhecer, saber o que você procura, e aí depois a gente agenda uma sessão. Maravilha, muito obrigada, Dani, adorei o nosso papo, adorei mesmo, viu? Muito obrigada pela sua presença e volte mais vezes, viu? Pode deixar.